Então, esse decreto, ele... Vocês conseguem me ouvir? Porque apareceu uma mensagem aqui no meu celular. Sim, sim, é que avisou que começou a gravar a reunião. Ah, ótimo. Bom, então, vou retomar, né, porque a gravação iniciou-se agora, o decreto 10.979, do dia 25/2, né, que trata da redução das alíquotas do IPI, ele já foi alterado recentemente, no dia 8/3, pelo decreto 10.985, né, e a junção desses dois decretos, né, trouxeram aqui a mudança na alíquota do IPI, né, numa redução de 18,5% para os produtos classificados no Código 8703, né, e uma redução da alíquota do IPI de 25% para os demais produtos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Então, essa redução, esse percentual de redução, ele deve ser aplicado à alíquota do IPI que determinada categoria vem utilizando. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Se a gente tem uma alíquota de IPI de 20%, né, a redução dela em 25% vai trazer a alíquota para 15%. Tá? Esse decreto, provavelmente, esses dois... mais efetiva, né? De aqui, por exemplo, já existe uma regulamentação já formatada e já publicada através do anexo do decreto 10.985 sobre a parte de veículos automotores, né? Então, provavelmente, devam surgir aí outras regulamentações em determinadas categorias, tá? Então, houve a redução aí de 18,5% ou 25%, né? Essa redução ela não se aplica a determinados produtos aí do capítulo 24, que basicamente é a parte de tabacos, né, derivados de tabaco, né? Nessa redução de alíquota, esse percentual ele deve ser aplicado, né, e a alíquota consequente à alíquota dessa redução, ela deve ser utilizada até a terceira casa decimal, né? Ou seja, se deu lá uma redução de... se a alíquota veio para 12,5678, né? Então, a gente usa até a terceira casa decimal, né? Até a 567. E aí, o que esse decreto trouxe também é o critério de arredondamento, né? Se a quarta casa decimal der de 5 para cima, arredonda para cima a terceira casa, e se a quarta casa decimal der menos de 5, arredonda para... fica onde está, né? Fica nos 7 aqui no exemplo que eu trouxe. Tá? Aí tem um ponto que talvez os senhores possam ter alguma dúvida, né? E com relação o produto que já está no estoque, como é que fica, né? Principalmente aquele produto que foram recebidos aí para serem transformados, né? Que é a matéria-prima. Então, o decreto não trouxe nenhuma aplicação à mudança de alíquota no caso dos produtos que não sejam veículos automotores, né? Os veículos automotores têm toda uma sistemática que já está nesse decreto, mas os demais produtos não. Como aqui no caso a gente está falando de produtos de borracha, o que a gente entende é que o que entrou com um IPI maior, né, vai dar esse crédito maior, a saída vai ser pela alíquota reduzida, né? Então, a empresa acaba tendo esse benefício, né, de um crédito maior, em detrimento de uma alíquota de saída reduzida, né? Isso aparentemente aí é um bom benefício, tá? Então, como vocês podem ver, esse decreto, né, ambos os decretos aqui, eles são bem simples, né? Então, essa nossa interatividade aqui, ela tem que trazer para a nossa reunião, para a nossa conversa aqui, se existe alguma dúvida em relação à aplicabilidade desse decreto e algo específico aí de alguma das categorias de vocês, tá?
Então, por favor, fiquem à vontade aí para a nossa interatividade. Sim, olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana, eu falo da empresa Atom, tudo bem? Desculpa, eu não entendi seu nome. Meu nome é Ana. Ana, oi, Ana. Falo da empresa Atom. Tiro a dúvida, você falou que até a terceira casa decimal e na Sim. quarta aconteceria o arredondamento, ok. No caso, se eu deixar somente duas e não utilizar a terceira casa, implica em alguma coisa? Sim, porque você pode ter uma mudança significativa aí no percentual da alíquota, tá? Então, o decreto determina 3 casas decimais. Então, você tem que usar as 3 casas, tá, Ana? Tá ok, então, esclarecido, obrigada. Imagina. Pois não, senhores, vamos lá. Eu acho que o negócio é bem simples, né? A questão da redução está bem simples. Doutor Antônio, eu tenho uma dúvida aqui também. Pois não. Por exemplo, a gente recebeu mercadorias antes do dia 25, porém Uhum. com a alíquota antiga, certo? E Sim, nós tivemos que devolver esse material após o dia 25. Por exemplo, a gente comprou a 5% e agora a alíquota está 3,75. Nessa devolução, eu devolvo com 3,75 ou devolvo com a alíquota antiga de 5%? Leandro, essa pergunta aí é aquela de $1 milhão, hein? Olha só, o que eu entendo agora é que você deveria devolver pela alíquota que você recebeu a mercadoria, tá? Para que você não, porque para que a sua empresa não tire proveito dessa mudança de alíquota, né? De um produto que você não vai fazer a transformação, né? Então, a nossa orientação é que você faça com a alíquota que você recebeu. Ok, maravilha. Só lembrando, né, que o IPI ele é um tributo regulador, né? Ele tem o condão aí de pela alíquota ele regularizar a produção, regularizar a oferta do produto, né? E ele também tem essa característica da não cumulatividade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, até levando em consideração essa pergunta do Leandro, para não ter esses benefícios, algum proveito, né, que não seja da atividade normal. Então, nesse momento, eu acho que alguém está perguntando alguma coisa. Eu Tá. acho que Então, a Ana da Atom, Ana, o microfone estava aberto, nós fechamos aqui, mas fica à vontade para fazer uso do microfone, se for o Oi, caso. Antônio? sim, Antônio, bom dia. Aqui é a Camila da Atom também. Uma Camila. dúvida. Nós ficamos sabendo dessa redução no dia 2 de março. Até então, as notas eram emitidas com a alíquota anterior. Meus clientes, alguns clientes, estão solicitando o cancelamento dessas notas, né, com substituição. Eu sou obrigada a substituir, né? Camila, eu acho que essa situação é assim, né? A nota fiscal ela tem um tempo de validade, né? Se ela tiver dentro do tempo de validade do seu cancelamento, eu acho que você pode cancelar sem problema, né? Mas vamos supor, tá fechado? Tá aberto. Não, tá mas vamos tô te supor, ouvindo. do dia 28 de fevereiro, né? Aí eles falam, não, eu quero que substitua, eu não vou aceitar essa nota. Aí eles dão um não aceite lá no Cefaz, eu sou obrigado, então, a estar fazendo a substituição da nota. Se eles não aceitam a nota fiscal do jeito que está, e provavelmente eles não fazem o repasse do IPI, né? Porque se eles fizessem um repasse, para eles seria uma vantagem, né? Então, como eles não fazem o repasse, vai ter um decréscimo no valor a pagar,
e você pode cancelar e emitir outra nota. Não vejo problema. Na verdade, não vai cancelar, né? Vai Vai fazer fazer a entrada na recusa. Você faz uma nota de entrada, isso, cancelando o anterior, né, tirando o efeito da anterior e a emissão de uma nova nota fiscal, né? É só importante especificar isso no novo documento fiscal, né, que ela substitui a nota fiscal tal, né, até em função desses decretos lá no campo observações. Acho que seria muito interessante descrever isso lá no campo observações, né, para que você possa, num dado momento, em caso de fiscalização futura, você ter esse histórico no próprio documento fiscal. Motivo, né? Uhum. Acho que é isso. Não teria nenhuma outra forma de eu estar utilizando a mesma nota para, sei lá, dando desconto no valor da nota fiscal. Então, Bom desculpa. dia, aqui é o Douglas da Rema. Só um adendo também, se me permitem, a Claro. gente teve alguns contatos com alguns clientes que aconteceram a mesma coisa, né? A gente teve alguns faturamentos no próprio dia 25 e os clientes nos solicitaram uma carta de não aproveitamento. Então, eles assinaram essa carta, a gente está fazendo o estorno nas apurações e dando desconto para não ter a necessidade de cancelamento de nota ou a própria devolução sem trânsito de mercadoria. A gente viu isso como uma alternativa também. Ah, certo. É que alguns clientes nossos, eles já estão fazendo, antes de nos consultar, fazendo a recusa da nota do Cefaz e nos encaminhando. Isso que está complicando para a gente. Entendi. Obrigada. Por essa alternativa, a gente vai tentar expor também, né? Para ver se vai. É uma alternativa, né? É interessante, né? E isso, como disse o Douglas aí, é um ponto importante que eu quero salientar na fala dele, é que fazer o estorno lá no livro de controle do IPI, né, de apuração do IPI, e mencionar esse documento em algum campo de observação ali também, né? Porque você vai ter um documento fiscal que não estará em linha com o que está transcrito nos livros, né? Então precisa também fazer essa referência, tá? Não vejo nenhum impedimento de ter essa carta de recusa aí, como bem disse o Douglas, né? Mas é importante a gente sempre fazer essa ligação entre o ocorrido e os lançamentos nos livros, né? Principalmente nas obrigações acessórias, tá? Porque geralmente as fiscalizações vão acontecer daqui a algum tempo, né? Daqui 3 anos, 4 anos, e aí, se a gente não tiver essa ligação, vai ser difícil explicar. Bom dia, meu nome é Bárbara e eu trabalho na empresa Rubber City. E minha dúvida nós fizemos também essas declarações para os clientes, né? Como foi solicitado pelo contador. E a gente está aqui pensando sobre o prazo, porque eles deram até dia 31, né, deste mês. Mas a gente não sabe se vai estender. Provavelmente, eu creio que vai, mas a gente não sabe, porque a gente teve que mudar também orçamentos e pedido dos clientes, porque da divergência em valores. Então, pedidos antigos agora está saindo com a redução, porque não tem como fazer com o percentual antigo, né? E tá essa dúvida, porque tem pedidos que vão ser gerados este mês, mas não vão embora este mês, né? E aí, por exemplo, dia 31 não vai mais continuar o decreto. Aí a gente vai ter que voltar para a alíquota antiga, né? O percentual antigo. Como que a gente vai falar isso com os clientes, sabe? Como que qual vai ser o procedimento? Tem já o prazo? Você sabe se vai estender? Bárbara,
por favor, me conte essa limitação do dia 31 de março, é isso? A aplicação do decreto só vai até 31 de março, na sua ótica? É isso? Isso, porque foi assim, o contador passou para a gente que começou dia 25, né? E Sim. que ele tem até dia 31 de março, a redução. E aí a gente não sabe se vai estender, se vai continuar, né? Tá, então aí eu vou pedir aqui até ajuda, né, para os demais participantes, né, e também para o Gustavo aí, que é aqui do meu time, né, aonde foi colocada essa limitação de 31 de março? Lendo os decretos aqui, o decreto ele não colocou um lapso temporal de vigência, né? Ele colocou o início da vigência dia 25 de fevereiro, que é a data da publicação do decreto, mas ele não limitou no tempo. Então, enquanto esse decreto não for revogado, ele vai continuar vigente, né? Ele pode vir e ser revogado hoje ou amanhã, como ele pode ser revogado daqui 2 anos. Então, no nosso entendimento aqui, não existe essa limitação de 31 de março para a utilização dessa redução da alíquota. Algum outro componente aqui que está na nossa conversa identificou também essa limitação de prazo? Uma única limitação aqui que eu vi, que é do decreto 10.985, que é o parágrafo 4º do artigo 3º, que fala sobre devolução ficta, que poderá ser efetuada até dia 30 de julho de 2022, mas nada que acabe com essa redução de alíquota. Então, essa devolução ficta é para o caso de veículos automotores somente, né? Então, ela não se aplica para outros setores. Então, Bárbara, nessa tua colocação aí, não há, enquanto esse decreto estiver em vigor, não há essa limitação que as alíquotas voltam ao que estava antes a partir de 1º de abril, tá? Talvez o que... Então, no caso, enquanto ela estiver em vigor, vai valer o que está agora. E vai valer essa redução. Quando não estiver em vigor, aí volta normal, né? Mas Isso, aí, como que a gente, assim, a empresa fica sabendo? Porque os contadores, a maioria não passou, né? Então, a gente acabou não sabendo sobre a redução, né? Então, a gente foi informado pelo cliente, né? Sobre a lei, sobre o decreto. Então, como que a gente fica sabendo, né, se há mudanças? Então, Bárbara, como funciona aí o processo legislativo, né, no Brasil, né? Sempre que há a promulgação de alguma nova lei ou até a publicação de algum decreto, né, que traga alguma modificação legislativa, ela é publicada no Diário Oficial, né? Então, a publicidade é dado sempre assim. E os órgãos da empresa, né, que cuidam disso, né, os organismos da empresa que cuidam disso, têm que estar atento a essas modificações, né? Então, por exemplo, no seu caso que você está trazendo aí, né, do contador, então, em tese, ele teria que estar atento a essas alterações naquilo que se aplica ao teu negócio, né, para que ele possa te informar com determinada antecedência suficiente para que você possa tomar as medidas cabíveis aí no seu dia a dia, tá? E só complementar, e depois vou passar a palavra para o Reinaldo, esse decreto, né, quando ele acabar, né, quando ele for revogado, certamente vai ter um outro documento legislativo revogando esse decreto, e nessa revogação ele vai trazer que efeitos a revogação vai ter no dia a dia das empresas, tá? Então, de novo,
vai ser publicada essa revogação do decreto, né, através de um outro decreto, né, que revoga o anterior, e já com as regras do que fazer daí para frente. Tá? Reinaldo, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Eu só ia lembrar que a gente tem o mecanismo aqui das circulares, né? Que a gente divulga todas as legislações, inclusive esses 2 decretos foram divulgados, se não na data da publicação, no mais tardar no dia seguinte, útil, né? O Sindicor, ele divulga todas as publicações oficiais de aplicação no nosso segmento, e se de repente alguém não estiver recebendo essas circulares, eu vou pedir que coloquem aqui no chat o nosso e-mail institucional, e vocês podem encaminhar para este e-mail o contato de vocês, e checaremos aqui se há alguma divergência na base, ou mesmo se não estiver, será inserido em nossa base, para que vocês recebam, e muitas vezes até a gente encaminha a legislação em questão com comentários da DFSP, produzidos pelo Tony, pelo Dr. Gustavo, ou por algum advogado do time da DFSP. Tá bem? Perfeito. Chegou uma informação aqui da Janaína no chat, falando que a informação que ela tem, que a contabilidade passou para ela, é que o decreto será revogado em 1 de abril. E ela perguntou se procede. Na nossa visão, Janaína, e aí o Antônio também vai poder confirmar ou não, só se a contabilidade ela tem alguma informação lá dentro do Planalto, porque não existe uma expectativa legislativa, né? Não existe como a gente prever que o decreto vai acabar em tal dia, né? Existem os projetos de lei, mas os decretos, eles como são oriundos do Poder Executivo, então ele não tem todo aquele processo de legislativo, de ir para a Câmara, ir para o Senado, aprovação em 2 turnos para poder virar lei, né? O decreto ele é mais simples, entre aspas, de se passar. Então, entendo que não exista essa previsão de revogabilidade desse decreto ainda. Como eu disse, né, ele pode ser revogado hoje, como ele pode ser revogado daqui a 1 ano. Mas não existe essa expectativa até o momento do nosso conhecimento. O que nós temos, Gustavo, também aqui de informação é que, assim, né, além da TIP nova, que vai entrar agora a partir de 1º de abril, então, algumas NCMs vão deixar de existir, outras vão ser alteradas, e aí pode haver alteração no percentual do próprio IPI, mas algumas informações que a gente tem é que talvez o governo emita outro decreto aumentando a redução do IPI, e não revogue o decreto atual, entendeu? Essa é uma das informações que a gente tem aqui. Pode ser que isso aconteça, a redução aumente, eu acho que de 25 para 30, alguma coisa nesse sentido. E também tem a nova TIP que vai estar em vigor a partir de 1 de 4. Né? Eu estava até discutindo isso com o Antônio. A questão da TIP, a gente entende que ela pode vir uma nova, né? Pode ser feita uma nova TIP aí nos próximos dias, alterando alguns NCMs, mas eu acho muito difícil eles alterarem as alíquotas na TIP por meio de decreto, porque eu não sei se todos lembram daquela discussão do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, né? Então, quando eles zeraram a alíquota do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, eles fizeram por meio de decreto, e depois eles restabeleceram por meio de decreto, e isso fere o princípio da legalidade. Então, teve uma enxurrada de discussão judicial. Por fim, o STF entendeu que poderia, porque como reduziu, também poderia restabelecer, mas assim, isso gera um contencioso tributário muito grande. Então, a gente entende que, como eles fizeram já esse decreto, reduzindo um percentual da alíquota e não reduzindo a alíquota, muito provavelmente eles vão manter a TIP como ela está, né, na seção de alíquotas, mas esse decreto vem para reduzir, né, reduzir um percentual da alíquota, porque depois fica mais fácil de revogar. Não vai ter uma enxurrada de contencioso judicial aí. Tá? Então, acredito que
muito difícil não, é ruim falar isso no direito, né? A gente sabe que amanhã pode acontecer uma loucura, mas a gente entende que não vai haver essa revogação do decreto, eles vão manter essa redução de alíquota, pode ser que venha uma alteração da TIP, mas acho que nada nesse sentido. E só complementando, né, essa discussão, essa redução atingiu fortemente a cadeia de veículos automotores, né, por conta até do valor agregado, pelo preço do produto que estava subindo demais. Então, assim, realmente a expectativa é que esse decreto perdure por algum tempo, né? Desculpa, eu não sei o nome de quem acabou de falar aqui antes. Se você puder me... Desculpa? Foi o Douglas. O Douglas, então. Aí, assim, né, se a gente for extrapolar o pensamento, então, se porventura na mudança da TIP tiver alguma alteração de alíquota, né, e a tabela de incidência do IPI, ela vamos dizer assim, ela é uma lei que ela segue o princípio de anterioridade, né, tanto plena, que é só muda em tributo, né? Volta um pouquinho sua fala, que acho que entrou uma ligação aí, cortou. Você estava falando do princípio da legalidade. Então, então esse caso, né, se houver mudança de alíquota na própria tabela do IPI, é uma mudança da lei que ela só tem efeito a partir de um determinado tempo, ou pela anterioridade nonagesimal, né, de 90 dias, ou pela anterioridade que qualquer tributo que modifique, ele só vale para o ano seguinte, né, a menos que traga um benefício para o contribuinte, né? Então, provavelmente, esse decreto vai perdurar por algum tempo. Pois não. É o Reinaldo aqui falando. Oi, Reinaldo. Enquanto a gente debatia aqui essa dúvida, eu conversei aqui com o nosso assessor de relações governamentais, lá em Brasília, e ele me escreveu aqui que o que se tenta costurar é a exclusão do decreto dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, mas o resto permanece. E ainda ele escreveu, na verdade, o governo quer ampliar a redução e não revogar, né? Então, é uma informação, obviamente, não oficial, né? Ele fica lá no Congresso e é a informação que ele tem aqui. Ótimo. Parabéns, Reinaldo. Foi muito eficiente aí, né? Parabéns. Isso acho que traz um alívio aí para a Bárbara, né, Bárbara? Acho que você pode ficar mais tranquila que aparentemente isso vai perdurar aí além do dia 31 de março, né? Sim, muito obrigada. Imagina. Muito bom. Acho que esse nosso bate-papo hoje está sendo bem interessante, né? Temos aí uma interatividade boa. Então, fiquem à vontade. Estamos ainda no tempo aí para falarmos desse assunto, tá? Maravilha. Então, dado ao silêncio aí, acho que a gente pode seguir em frente, né? Se tiver tudo bem para vocês aí, a gente vai passar para o próximo tópico, né? Só relembrando que se tiver alguma dúvida ainda, né, encaminhe aí a dúvida para esse canal aqui, né? E aí a gente vai responder posteriormente, tá bom? E a gente está à disposição aí para qualquer informação que seja mais específica que vocês precisem, tá bom? Bom, na sequência aqui do nosso bate-papo, né, nos pediram para que trouxéssemos aqui quais são as teses, né, e o que a gente pode trazer aqui de informações, né, que possam ser aplicados aí a toda a cadeia da borracha,
e também a parte dos reformadores de pneus, né? Então, a gente fez aqui uma coletânea bem simples, né, de alguns procedimentos que a gente pode ingressar judicialmente, né, para que as empresas passem a ter o máximo de eficiência tributária possível, né? Lembrando que essas teses que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente vai bater papo sobre elas, óbvio, né? São teses jurídicas. Nesse caso, a nossa orientação sempre, né, é que a empresa nunca use aqueles mecanismos de eu vou apurar o crédito, né? Vou tomar o crédito e se tiver algum problema a gente vamos nos defender futuramente, né? Então tem muitos garimpeiros de crédito aí no mercado que eles acabam dizendo o seguinte: olha, está aqui um compêndio de consultas que foram feitas, né, na Receita Federal, cuja resposta veio desta forma, então a gente entende que aqui você toma o crédito que está sacramentado, né? Então isso tem que ser entendido com certo cuidado, né? Porque tudo o que nos dá respaldo para a tomada de qualquer crédito é sempre a autorização judicial, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui na letra A dessas teses, que é o conceito de insumos, né, para fins de crédito de PIS e COFINS. Então, tem recentemente, não, questão de 2 anos, né, os tribunais superiores se posicionaram de que o conceito de insumo não é o do regulamento de imposto de renda e não é o do regulamento de IPI, né? Ele é regido pela necessidade, pela essencialidade, né? E pela representatividade daquilo na operação da empresa, né? Então, por exemplo, os transformadores aí, né, os industriais, aqueles que industrializam, que estão na indústria de transformação, né, o Vale Transporte, o Vale Refeição, assistência médica, cesta básica, o EPI, tudo aquilo que tem uma lei que obriga as empresas a fornecer, né, então ele faz parte aí, ele é essencial para a realização da atividade, né? Ele é essencial para que a empresa produza a receita, né? Então, como tal, ele deve e deveria, né? Não deve, ele deveria gerar crédito de PIS e COFINS, tá? Então, todas as empresas precisam fazer uma avaliação um pouco mais profunda, né? Do que pode gerar crédito de PIS e COFINS quando está no regime da não cumulatividade, né? E aquilo que não pode gerar crédito de PIS e COFINS em função dessa característica da essencialidade, né? Então, tudo aquilo que você gasta e que é essencial para a geração de receita, ele deveria gerar crédito de PIS e COFINS. Tudo aquilo que você gasta, mas que é uma simples despesa operacional, que é para o seu dia a dia, então ele não serve nessa característica de insumo, então ele não deveria gerar crédito de PIS e COFINS, tá? De qualquer forma, sempre que a nossa orientação sempre que for usado qualquer dessa característica, que tenha uma medida judicial que ampare a tomada de qualquer crédito, né? Tá? Em relação ao PIS e COFINS, porque essa legislação do PIS e COFINS, principalmente quando trata lá da não cumulatividade, ela não é uma não cumulatividade na essência, né, na essência desse princípio. Ele é uma lei que determina que as empresas possam tomar créditos de alguns gastos, né? Então não é uma não cumulatividade, tá? Outro ponto aí que a gente tem acompanhado nos tribunais, ainda não está muito favorável para o contribuinte, mas que é um ponto interessante também, até para a discussão, porque tem muito fundamento
jurídico aí para o caso é a exclusão do PIS e da COFINS da própria base de cálculo, da sua própria base de cálculo, né? Ou seja, hoje as empresas que estão na cumulatividade pagam 3,65% sobre a receita, né? E o PIS e a COFINS estão lá na receita, né? E as empresas que estão na não cumulatividade é a mesma coisa. Então, é possível discutir judicialmente essa aplicação da alíquota ou de 9,25 ou de 3,65, né, juntando as duas contribuições, em relação à exclusão desses tributos da sua própria base de cálculo. Tá? Esse negócio parece meio confuso, né? O tributo está lá dentro e depois ele faz parte da base de cálculo dele mesmo novamente. Então, isso já foi discutido em relação ao ICMS no passado, lá pelos idos de 1997 e 98, né? Essa tese não vingou, não foi favorável para os contribuintes, né? Por isso que a gente tem uma certa resistência aí, né? Embora tenha muito fundamento jurídico, mas a gente tem uma certa resistência porque algo parecido já foi discutido no passado e foi desfavorável, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma nova composição de STF, enfim, que pode ser que mude alguma coisa, tá? Mas, juridicamente falando e, assim, olhando essa situação aí de ter tributo na sua própria base de cálculo, né? É uma tese boa, tá? A gente traz também aqui a questão do sistema S, né? E aí todos nós sabemos aí que isso gira em torno de 5,5% do valor da folha de pagamento, né, que a gente contribui lá na guia de recolhimento previdenciário para o sistema S, né? E esse sistema S, ele é aplicado o percentual sobre o valor bruto da folha, né? E existe aí uma decisão, acho que no Supremo Tribunal de Justiça já, dizendo que essas alíquotas do sistema S, ela deve ser aplicada até o limite de 20 salários mínimos, não sobre o valor bruto da folha de pagamento, tá? E aqui funciona para todo mundo, né? Até para os prestadores de serviço, para os industriais, para os comerciantes, né? Então, isso aqui também eu acho que as empresas têm que fazer conta, né? Para ver o quanto isso é relevante no dia a dia, né? E, de novo, que pese o fato do STJ ter decisões favoráveis aos contribuintes, ela não é uma tese que está 100% consolidada, né? Então, sempre a empresa deve ter aí o ingresso de uma medida judicial para garantir qualquer modificação na aplicação dessa alíquota do sistema S, tá? Aqui também a gente fala da não incidência, e aí esse ponto aqui, muitas empresas fizeram ao longo dos anos aí um certo planejamento tributário, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra planejamento tributário, né? Mas acabaram passando os imóveis para dentro de outras pessoas jurídicas, para que essas pessoas jurídicas cobrassem aluguel da empresa produtora e gerar com isso crédito de PIS e COFINS, né? Então, muita gente fez isso, muitas empresas fizeram isso, e o que a gente tem para dizer é o seguinte: a questão de 1 ano e meio, né, num voto aí de um dos ministros do STF, foi possível entender que a incidência do ITBI sobre a entrega dos bens para a composição do patrimônio da pessoa jurídica não tem incidência de ITBI, né? Então, ou seja, o que os municípios cobram aí 2, 3, 3,5% sobre a transferência de bens imóveis para dentro da pessoa jurídica, a gente entende que não tem essa incidência, tá? Essa tese ela é uma tese boa, né? Porque já tem uma certa consolidação, tá? Porém, é uma tese assim, né? Para quem já
fez essa operação nos últimos 5 anos, aí a medida judicial é uma repetição de indébito, né? Você tem que ir lá para o município e pedir esse dinheiro de volta. Isso geralmente demora muito mais tempo, né? E quem está pensando em fazer isso para o futuro, né, que já busque aí o respaldo de um mandado de segurança para não pagar e depois ter que fazer a repetição de indébito, tá bom? Essa linha E aí, né, é uma das chamadas teses filhotes, né? E essa já está aqui em repercussão geral e a gente conhece, temos aqui várias decisões favoráveis, né, que na mesma esteira da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né, para os prestadores de serviço, né, talvez aí até entre aí os reformadores de pneus e tal, a exclusão do ICMS, do ISS também da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ele segue exatamente o mesmo princípio e a gente entende que o desfecho dessa tese vai ser no mesmo caminho do que aconteceu com a exclusão do ICMS, tá? Nesse item F aqui, a gente trata da exclusão dos tributos incidentes sobre o faturamento, né, da base de cálculo do lucro presumido. Então, também é uma das teses filhotes, né, que está recebendo aí nos tribunais um desfecho ainda não muito interessante para o contribuinte, né? Está sendo desfavorável, né? Mas a gente acha que isso tem uma boa tendência de mudar num futuro próximo aí, né? Aonde vai se poder excluir, quando você está calculando o imposto de renda e a contribuição social e você apura pelo lucro presumido, né? Você usa como base da presunção o faturamento integral da empresa, né? E o que essa tese diz é o seguinte: os tributos não fazem parte do faturamento, que já foi decidido aí nessa tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se tributo não faz parte do faturamento, ele não deve ser levado para fins de aplicação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social com base no lucro presumido, tá? Aqui também na letra G, né, aí a gente está falando aqui para quem vendeu a empresa, vai vender, enfim, vai fazer alguma negociação nesse caminho, né? É que quando mudou-se lá a alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital, criou-se uma progressividade, né? A alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital ela vai de 15% até 22,5%, se não me falha a memória. E para fins de cálculo do ganho de capital sobre venda de participação societária, né, existe uma tese e que está sendo bem aceita retomando, a alíquota máxima a ser aplicada é de 15% e não aquela progressividade que pode chegar a 22,5%, tá? E aí eu só estou faltando aqui uma informação, mas aqui a questão do PAT, né? O plano de alimentação do trabalhador, né? O PAT ele tem uma limitação, né? Essa limitação ele está em 2 momentos, né? Tudo que você gasta de plano de alimentação do trabalhador é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social, ponto. Porém, você pode fazer uma dedução em dobro, que é até o limite de 4% do seu imposto de renda, a alíquota de 15% a pagar, né? E o decreto do PAT, ele dá um limite por refeição servida, de 1,97, né? E isso tem uma certa correção de período por período, mas a gente entende não, né? Além de nós entendermos, a gente tem visto e tem acompanhado algumas teses de que não tem esse limite de 1,97 por refeição, né? O limite está dentro dos 4% sobre a alíquota de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, Gustavo, você tem alguma coisa mais aí para acrescentar, por favor?
Não, acho que todas essas discussões aí, elas já foram bem abarcadas. Talvez uma que eu colocasse aqui no meio, mas não sei se que seja o caso, é aqui na linha A, na questão dos insumos, já tem algumas decisões sobre sucata de metal, né? Acho que não vem muito ao caso, mas quem utiliza sucata de metal também os tribunais estão bem enviesados pró-contribuinte, né? E aí a gente poderia até alargar o entendimento, porque o conceito utilizado pelo ministro Gilmar Mendes até na decisão foi que as sucatas, quando você reutiliza elas, né, você compra elas para reutilizar no seu processo produtivo, você está fazendo um bem para o meio ambiente, né? Então, mais um dos custos aí que tem boas possibilidades de aproveitamento de créditos. Mas acho que é isso mesmo. O Antônio explicou bem, cada um explorou bem todos esses pontos aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, claro que a gente está aqui à disposição para falar. Isso, exatamente. E também, se tiver algum ponto específico aí do dia a dia de vocês com relação a isso, se vocês têm alguma dúvida, tipo, estou pensando numa tese assim, você acha que isso vinga? Como é que está isso nos tribunais? Nos fale, que a gente vai explorar esses temas também, tá? Desculpe aí se eu não fui tão didático com relação aos pontos aqui, mas assim, é que a gente lida com isso o dia todo, né? E é como a gente explicar o endereço da casa da gente para alguém, né? Você fala com tanta tranquilidade, né? E do outro lado da pessoa começa a pensar, puxa vida, onde está esse farol? E aquela árvore que ele está comentando? Então pode ter alguma dúvida em relação a como chegar até o destino final. Então fique à vontade aí, perguntar. De novo, estamos aqui num bate-papo interativo, tá? Enquanto o doutor Antônio, o microfone está aberto aí a perguntas, eu acredito que a gente chegou aqui no final, e antes de passar de volta para você, para as considerações finais, nosso coordenador, dizer aqui que quem não participa da nossa comissão, essa é a dinâmica, esse é o tipo de bate-papo que a gente propõe desenvolver, não obstante a possibilidade, a nossa tentativa de construir uma pauta de reivindicação ao governo. Nós estamos aí em fase de eleições, conectado com as outras organizações do Sistema S, para que a gente possa endereçar uma pauta aos presidenciáveis, sobretudo o que tange aí os aspectos tributários, e a construção e contribuição de vocês nesse grupo será de grande valia nesse sentido, e a comissão tem também, né, esse objetivo aí de conseguirmos não só resolver os problemas do dia a dia, mas também, de repente, tentar alcançar e conquistar soluções que melhor nos atendam. Dito isso, agradeço mais uma vez a participação de todos, né, a exposição e mediação aqui, exposição do Dr. Antônio, mediação do Gustavo, agradecendo todo o time da DFSP, e volto a palavra para ti, Dr. Antônio, para as considerações finais, e é isso. Ótimo, obrigado, Reinaldo. Bom, como disse o Reinaldo, né, essa é a nossa dinâmica, né, e até complementando, né, de vez em quando a gente solta aí um survey, né, para que os participantes possam direcionar a gente, né, para assuntos que são de interesse aí de cada um ou da maioria, né, para que a gente possa tentar fazer dessa reunião algo interessante e aproveitável aí no dia a dia, né? Então, nossa missão aqui não é só trazer assuntos que sejam novos, enfim, mas também que a gente possa discutir tudo que o setor acha que é interessante para o seu dia a dia, tá? Então, quero agradecer a todo mundo aí pela participação, né? Acho que foi exatamente aí
uma hora do nosso bate-papo, né? E foi muito gratificante para nós aqui do escritório estarmos aqui à frente e conduzindo esse bate-papo, e nos colocamos mais uma vez à disposição de vocês para qualquer dúvida ou qualquer assunto que vocês queiram tratar nesse âmbito tributário, tá? E convidar os que hoje estão aqui, que não fazem ainda parte da comissão, né? Que procurem aí a Elielme e o Reinaldo, enfim, todo o staff aí, né? E a porta está aberta aí para quem quiser participar, tá bom? Então, quero agradecer a todos mais uma vez, né? Agradecer ao Gustavo aí pelo apoio, né? E desejar a todos um bom dia, né? Um bom final de mês e boa sorte aí nos negócios. Muito obrigada. E a todos. Abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Bom Até dia. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até mais.